Bom dia. A oração da materialização deu certo, pai. A oração da materialização deu certo. Quando o senhor fez a oração, chegou todo mundo. Satisfação estar aqui de novo. Eu preparei um tema com bastante carinho, muito cuidado. Medi cada palavra do que eu escrevi para poder passar para vocês, porque eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje eu não posso sair daqui correndo, né? Então, tenho que agradar em cheio, né? Não vai dar certo escapar correndo. Né? É sempre angustiante a gente definir um tema para um público, em especial um público especializado, que é o público espírita. Mesmo porque, muitas vezes, os temas se repetem, o que muda é a abordagem. Né? Então, eu pensei em desenvolver o tema hoje do desenvolvimento individual, dando ênfase ao indivíduo. Né? A gente sempre tem aí a preocupação de pensar nos princípios da doutrina espírita, pensar, né, naquilo que Jesus nos ensinou, mas hoje eu queria olhar um pouco mais para nós como individualidade. E eu penso que a partir deste conceito de descobrir-se, né, o autodescobrimento, as potencialidades de cada um, a gente tem condições de identificar melhor os nossos caminhos. Né? Então, essa é a nossa vontade de hoje. E conto com os irmãos, não só na assistência do pensamento, né, das vibrações, para que a gente entre numa sintonia vibracional, mas também com a participação efetiva, com a opinião, com as intervenções que se façam necessárias, eventualmente alguma dúvida que surgir, podemos interromper. Não há interrupção propriamente dita, o que há é um desenvolvimento. Pode ser assim? Estamos combinados, então. A primeira questão que me chamou a atenção foi isso aqui, um conceito dos fisioterapeutas, educadores físicos, né, que estou nesse universo aí nessas últimas semanas, né, educação física, fisioterapia. Aí eu li esse artigo aí que me achei bastante interessante e eu relacionei com os assuntos desta manhã. Ele fala do princípio da individualidade biológica. Está dito ali que esse princípio diz que cada organismo reage de formas diferentes ao mesmo estímulo aplicado, gerando adaptações específicas. Sabemos que o indivíduo é formado por uma somatória de características genéticas, e as características genéticas a gente sabe que é uma herança que vem de pai para filho, para neto, bisneto, é uma herança ancestral. Não é? E fazem parte deste genótipo o seu somatotipo, bonito somatotipo, né? A forma do corpo, né? Somatotipo, a força máxima provável, a composição corporal, a composição das fibras musculares, etc. Então, as características físicas e individuais são fruto da herança genética que nós temos dos nossos ancestrais. Isso é o tal do genótipo, bonita a palavra, genótipo. A este genótipo somamos elementos que chamamos de fenótipo. E aqui eu corrigi o texto. Na verdade, o fenótipo não é o que ele está falando que é. Né? Então, eu corrigi aqui, coloquei lá uma observação em parêntese ali. O genótipo é somado aos elementos ambientais. Nós vamos fazer uma distinção, vai ficar clara aqui. Nós temos características de genes que vêm física e compõem o nosso corpo. Isso é uma herança. A essas características se somam fatores ambientais. E esses fatores ambientais, mais as características genéticas, é que vai definir aquilo que chama fenótipo. São adicionados ao indivíduo após o nascimento, tais como as habilidades motoras e esportivas, nível intelectual, consumo máximo de oxigênio e limiar anaeróbico. Ali eu coloco, é esse conjunto que vai definir a expressão física do indivíduo, que é o tal do fenótipo. Então, pensa lá, nós temos uma carga genética que diz, sua fibra muscular vai ter esse padrão de qualidade, seus ossos vão ter essa composição, sua estatura máxima vai ser essa, sua estatura mínima vai ser essa, tudo programado pelos genes, ok? E a isso se somam fatores ambientais, estímulos,
que nós oferecemos aos nossos filhos. Então, se desde cedo a gente convida os nossos filhos, demonstra a ele a importância da interação social, do exercício físico, não é? Do descanso, da alimentação adequada, nós estamos acrescentando às características genéticas fatores ambientais. Essas características genéticas, mais esses fatores ambientais, esses hábitos que nós induzimos nos nossos filhos, definem a expressão que eles vão ter. Então, os nossos filhos, nós, como os nossos pais, somos a expressão da carga genética, mais esses fatores ambientais. Isso é muito tranquilo, não é? Aí que chama atenção. Isso faz com que cada indivíduo seja único, por mais semelhanças que existam entre ambos, e cada um responde de distintas maneiras ao estímulo do treinamento. Não importa a carga genética, tudo, os fatores sociais, interferem naquela que é a expressão do indivíduo. E cada indivíduo vai responder de forma diferente aos estímulos que recebe do exercício. No caso, ele está falando do exercício físico. Acrescente ou amplie este conceito para tudo, que ele é o mesmo, é válido. Da mesma forma como cada característica, cada indivíduo responde de forma diferente aos estímulos físicos, também responde de forma diferente aos estímulos sociais, aos fatos, às informações, à atmosfera espiritual. Não é? Então, nós somos criados como Deus, como individualidades. Somos criados como individualidades. Isso é importante a gente não perder de vista, que nós somos seres únicos. Não tem outro Alain encarnado aqui. Vai ter muita gente parecida com o Alain, mas igualzinho o Alain não vai ter. Ah, mas o meu irmão é gêmeo, mas seu irmão não é idêntico a você. Ah, mas a gente é univitelino, a carga genética é a mesma, os fatores sociais é o mesmo, mas a forma como vocês respondem aos estímulos é diferente. Não há dois indivíduos. Até mesmo porque seria uma contradição, porque a raiz da palavra indivíduo vem justamente de indivisível. Não somos dois, somos únicos, somos indivíduos. Acrescentando a isso a informação do planejamento encarnatório, isso é bem interessante a gente compreender. Essas informações a gente extrai sobre o planejamento encarnatório do livro Missionários da Luz. André Luiz, autor espiritual, Chico Xavier, o psicógrafo. E aí nós temos a obra Missionários da Luz, em que em vários capítulos ele trata do planejamento reencarnatório. Por sinal, é objeto do estudo, do grupo dos estudos da segunda-feira atualmente. Né? Nosso turminha aí da segunda-feira, estou vendo 2 ou 3 alunos nossos aqui, estão estudando essa parte do livro Missionários da Luz. E ali está dito, uma informação importante, grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Que conceito nós temos aqui bastante importante em relação ao que nós estamos estudando? Há 2 tipos de planejamento encarnatório. 2 tipos, pelo menos. Grandes tipos. O primeiro, que é aquele que ele chamou de procedimento padronizado. Eu vou dar um passo atrás, senão daqui a pouco vai ter um acidente.
aquele que é o padronizado para os indivíduos que estão no início do seu processo evolutivo. Aqueles indivíduos que estão recém-egressos da mão de Deus, das mãos de Deus, que foram criados, passando por mundos primitivos, de lá desenvolvendo para mundos de provas e expiação. Estão naquele degrau, no passo, na constância da evolução, tem padrões de reencarnação. Então, todo espírito reencarna primeiro, ou encarna primeiro no mundo primitivo. Todos, sem exceção, é padrão. De lá, todos saem para um mundo de provas. É padrão, sem planejamento. É tudo como se fosse moldes encarnatórios já prontos para estes indivíduos que estão no início do processo evolutivo, da aquisição das responsabilidades, da aquisição da inteligência, do livre-arbítrio, da responsabilidade. Isso é o padrão. Alguns de nós podemos estar em missão ou encarnação desse tipo. Estamos crescendo, dizendo, não estamos voltando, repetindo, nós estamos crescendo. Esse é o padrão. Mas tem um segundo tipo de processo, que é aquele onde o indivíduo já tem aquisições, já tem cultura, já tem conhecimento, portanto, já tem responsabilidade. Para esses, é preciso estar atento à sua individualidade. O planejamento tem que ser especial para ele. Não dá para ser uma confecção de corpo. Pensa em confecção de prêt-à-porter, né? Que é aquilo que está no mercado em geral. Você vai lá na Hering, todas as camisetas básicas são iguais. Você vai comprar aquela, todo mundo está vestindo igual. Agora, se você é mais sofisticado, requintado e quer algo diferente, você vai num alfaiate, que vai fazer sob medida para aquela que é a sua necessidade e vontade. Então, tem a diferença. No segundo padrão de reencarnação, a atenção às individualidades, às necessidades individuais. Não é novidade para vocês, né? Vocês estão só lembrando disso. E quem são esses beneficiários? Quem são esses beneficiários? Deve ser gente muito importante, não é? Aquele que tem atenção especial, alguém que é muito importante. É um padrão Bezerra de Menezes em diante, é isso? Vamos ver se é isso? André Luiz aprende com o mentor Alexandre. Ele fala, quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Então, quem são os beneficiários desse segundo tipo de reencarnação? Aqueles que já têm um fator da boa vontade e aquisições que mostram que o seu conjunto de ações já supera o materialismo puro. Já saiu da fase dos instintos, resposta pura e automática às necessidades do corpo, e já está em busca de alimentos e experiências para a sua alma, para a sua aquisição. Todo aquele, portanto, que já está num limiar de conhecimento, padrões e condutas morais que são suficientes para sair da animalidade, já estão em condições desse segundo tipo de planejamento encarnatório. E, como aprendemos lá, podem influir nesse planejamento. Ele mesmo, o indivíduo que vai reencarnar, pode dar pitaco no seu planejamento encarnatório. Enquanto que aqueles outros, né, o primeiro padrão, é isso que tem para hoje, aguenta aí, vai adiante. No segundo padrão, nós influímos. Por que eu falo nós? Porque me penso que nós estamos aqui num padrão desse.
Nós frequentamos uma casa espírita, nos preocupamos com aquisições morais, nos dedicamos ao trabalho ao próximo. Então, nós estamos, sim, senhores, temos que reconhecer os nossos valores, faz parte da individualidade, faz parte do aprendizado, e saber que nós estamos inseridos nesse grupo. Não é? Influímos, sim, podemos influir no nosso planejamento encarnatório. O que é bom? Vamos lá? Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Né? Você vai influir no seu planejamento encarnatório? Vai. Então, se eu vou influir, vou escolher o quê? Um belo corpo, né? Uma família equilibrada, não é? Vou escolher lá uma característica profissional que me dê poder, status, dinheiro, né? Tranquilo. Não é. Não é assim, não. Não é assim. Claro que nem sempre as escolhas são agradáveis. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio e a educação divina é o fim. Olha que linda essa frase. A reencarnação é o meio e a educação divina é o fim. O que é educação? Aquisição de novos hábitos. Então, nós encarnamos para adquirir novos hábitos. Que tipo de hábitos? Hábitos divinos. Hábitos coerentes com as leis de Deus. Então, o meio é a reencarnação, com o objetivo de adquirir novos hábitos, hábitos divinos. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, não se preocupem, evoluem. Existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores, faltam-lhes outros não menos importantes. Entre nós, há aqueles que estão se desenvolvendo, que estão se educando, que vieram para progredir, e entre nós também há aqueles que regressam à experiência para corrigir. Adquiriram débitos para consigo mesmo e agora têm uma nova oportunidade para reparar, reeducar-se, corrigir, desenvolver sentimentos que ainda não foram desenvolvidos. E tem a oportunidade, através do planejamento, adaptar circunstâncias que vão proporcionar isso. Aquele, portanto, que vem desenvolvendo, já tem aquisições, mas percebe, quando olha o seu conjunto de experiências encarnatórias, por exemplo, que está lhe faltando paciência, a virtude da paciência, olha para lá o seu histórico, percebe, vê os seus gráficos, percebe lá, o otimismo está legal, show, olha que beleza, relação pessoal chique, olha lá, paciência, não está muito bom não. Então vamos programar uma encarnação na qual eu conquiste a virtude da paciência. Como é que nós fazemos isso? Planeja uma encarnação que você pode exercitar a paciência. Simples assim. Como é que você planeja uma encarnação na qual você vai desenvolver a paciência? Simples. Você se imagina numa encarnação no Caribe, numa família tranquila, de frente ao mar. Aí você vê sempre, desde criança até a maturidade, as ondas que vão e voltam, cocos à sua disposição, a sua família que você escolheu financeiramente estável, você não vai ter preocupações de trabalho, então você desenvolve a paciência. Pronto. Ao final da experiência encarnatória, você adquiriu a virtude da paciência. Só que não. Por isso que o André falou, nem sempre condições agradáveis. Às vezes, o planejamento encarnatório vai te dar desafios.
Dentro desses desafios, quem quer aprender paciência vai enfrentar o quê? Adversidades. Em especial, adversidades. Vai ser constantemente contrariado nas suas intenções. Vai ser constantemente desafiado a olhar no outro as dificuldades e respeitá-las. Vai ser normalmente envolvido com situações de aparente injustiças, para que ele desenvolva a paciência. Tranquilo, não é? Se a experiência vai ser agradável ou não, é outra questão. Mas percebem que é algo customizado, bonita essa palavra, né? Individual, é particular, é do indivíduo a experiência. Ele está vivendo em conjunto, ele está vivendo numa família, mas a experiência é planejada e voltada para quem? Para mim, para ele, para o indivíduo, não é? Então, olha, mais uma vez, individualidade. Mais uma vez, individualidade. Aí a gente perguntou, olha lá, somos todos irmãos, mas não todos iguais. Jesus veio nos ensinar, somos todos filhos de Deus, o que não quer dizer que somos todos iguais. Há entre nós diferenças que são importantes, são condição nossa. Estamos em estágios evolutivos diferentes, em experiências diferentes, temos cargas genéticas diferentes, fatores sociais que nos envolvem diferente, logo não podemos ser iguais. Não podemos ser iguais. E se não somos iguais, os nossos planejamentos encarnatórios podem ser iguais? Não. Então quer dizer que os nossos planejamentos encarnatórios também são diferentes. E porque são diferentes, nós não podemos querer viver o planejamento encarnatório do outro. Jesus é modelo e não molde. Fiz uma brincadeira ali, ó. Isso aqui é um molde de uma boneca de pano. Os costureiros devem entender, eu não entendi nada. E isso aqui é uma modelo. A diferença. No molde, se você for um bom costureiro, né? O produto vai ser exatamente aquilo que o molde indica. Acho que eu devia ter trocado o exemplo. Acho que com um bolo ia ser mais fácil entender. Quando eu ponho uma forma de bolo, o bolo sai do jeito que é a forma. Se a forma estiver amassada, o bolo sai amassado. Se a forma estiver, não é? Molde padronizado. No modelo, o modelo está ali, mas o artista tem condições de fazer a leitura do modelo e apresentar uma obra diferente. Essa aqui é a modelo do Renoir. Olha que linda. É a dona Jane Samari, não é? E que foi eternizada na pintura do Renoir dessa forma. É uma foto? Não é igual. Tem a expressão do artista. Jesus é modelo, mas não é molde. O que quer dizer? Nós não vamos fazer igualzinho Jesus fez. Igualzinho não. Nós vamos ter experiências semelhantes a que Jesus teve, em condições e em momentos diferentes, mas não vão ser exatamente iguais. Até mesmo porque ninguém vai viver na Terra no ano 0 de novo. Então as experiências podem ser semelhantes como um modelo, mas não vão exatamente iguais. Então ninguém vai ser igual exatamente Jesus. Ninguém vai ser igual exatamente o Chico Xavier. Ninguém vai ser igual exatamente a Madre Teresa de Calcutá. Mas nós vamos ter experiências onde eles são modelos para nós. Não é? Atitude. E na dimensão espiritual, será que funciona assim também? Nós falamos de encarnação, né? E na dimensão espiritual? Nós pegamos lá no Livro dos Espíritos essa questão 278. E diz ali: os espíritos das diferentes ordens
se acham misturados uns com os outros. Vocês sabem o que são ordens de espírito? Aqui Kardec está falando, há uma classificação que ele propõe do espírito ignorante ao puro espírito. E ele vai fazendo as suas distinções, se não me engano são 10 classes, onde ele coloca as diferentes características. Na obra O Livro dos Espíritos, diga-se de passagem, é bem legal a gente ler essas ordens dos espíritos, porque a gente consegue se identificar. As características que ele coloca lá, a gente consegue ver que a gente está numa determinada ordem. A má notícia é que a ordem que a gente está não é legal. A resposta, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham, lá no mundo espiritual, tal qual cá. Os espíritos se veem, mas não estão sempre juntos. Eles estarão próximos àqueles que pensam e agem como eles. Aqueles que têm sintonia. Se você for no jogo do Corinthians, você vai encontrar corintianos. Se você for no jogo do São Paulo, vai encontrar são paulinos. Não adianta querer encontrar corintiano no jogo do Palmeiras. É torcida única, não pode. Não é? No mundo espiritual, da mesma forma. Reconhecer-se, identificar-se, olhar, nós nos vemos, mas não ficamos próximos daquilo que não nos interessa. Para o bem ou para o mal. Porque aquele que gosta e procura a violência, vai se juntar ao violento. Vai se juntar àquele que tem condições de expressar o que ele gosta. Então a gente fala, eu quero buscar o espírito afim. Cuidado, cuidado. Como é que você está vibrando? O que você está pensando? Se você estiver pensando em ódio, você vai vibrar e vai atrair espírito afim mesmo. Afim de ódio, afim de briga. Agora, se você consegue vibrar com a maior parte do tempo, otimismo, tranquilidade, aceitação, aí, tranquilo, vibra mesmo assim, porque aí você vai atrair espíritos de igual teor, de igual experiência. Ainda percebemos, portanto, no plano espiritual, o valor da individualidade. Crescemos juntos, mas cada qual segundo suas obras, cada qual segundo as suas experiências. Olha lá, outra lembrança disso, Jesus dizendo, a cada qual segundo suas obras. Isso está lá no Evangelho de Mateus. O bom samaritano teve boas obras, então recolherá consequências, efeitos das suas escolhas, do seu plantio, as suas boas obras. E outra lição de Jesus, que aqui que é interessante a gente começar a perceber, que está em João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu fiquei pensando, poxa, será que não há uma aparente contradição quando a gente fala a cada um segundo suas obras? E a gente pega a outra lição, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu interpretar que para chegar à verdade e adquirir a plena existência, eu preciso seguir os passos de Jesus, aí não fica contraditório a cada um segundo suas obras?
Será que não parece que para chegar num plano evolutivo eu tenho que pisar nos mesmos lugares que Jesus pisou? Talvez aí que esteja o nosso problema. É identificar qual o significado mais apropriado a nós em relação a esses ensinamentos, no nosso estágio evolutivo. Aí me chamou a atenção na expressão a cada um segundo suas obras, de novo, um pronome possessivo. Suas. De novo, suas obras. Nós vamos adquirir, ter as responsabilidades e os benefícios das nossas obras. Das nossas obras. E não das obras que nos ensinaram. Estou na doutrina espírita por força da misericórdia de Deus, seguindo um planejamento encarnatório, onde previ que para adquirir as virtudes que preciso, que estão em débito, estão fracas, a doutrina espírita seria a ferramenta melhor para a sua aquisição. Pelo fato, portanto, de frequentar o portal da luz, legal, ganhei encarnação. Não. Não. Aqui é meio. O resultado vai depender da vontade, trabalho, esforço, disciplina. A cada um, segundo suas obras. E Jesus, de fato, é o caminho? É como modelo, e não como molde. É o caminho porque há diversos caminhos. Há caminhos diferentes. Vamos fazer um teste? Simone, por favor, qual o caminho correto para vir para o Portal da Luz? Sai aqui. Saio da Maurício Galo, balão da Princar, pego a direita, à esquerda de novo, estou aqui na rua do Portal da Luz. Esse é o caminho correto para ir ao Portal da Luz. Bem lembrado. Pela, qual o caminho correto para ir para o Portal da Luz? Sobe o Tipuanas, vira à direita. Estou aqui. Maurício Galho é o caminho correto. Esse é o caminho correto para vir Portal da Luz. Para você. Júlio, qual o caminho correto para vir Portal da Luz? Qualquer rua. Esse é o caminho correto de vir para o Portal da Luz. Conversei com três caminhos corretos. Jesus é o caminho. Mas os três estão corretos. Vai depender do quê? De onde você está. De onde você está. Para vir ao portal, o caminho correto vai depender de onde você está. Aqui há uma dúvida de qual é o caminho. Qual o caminho a seguir? Mas se eu sei que todos os caminhos trazem ao Portal da Luz, né, levam à evolução, fica mais fácil. Fica mais fácil. E, normalmente, o caminho correto, quando se fala de evolução espiritual, é o caminho em que você está, meu querido. É o caminho que envolve a sua família. É o caminho que envolve o seu atual emprego. É o caminho que envolve a igreja que você frequenta, a casa espírita que você frequenta. É o caminho que envolve o supermercado que você vai no final de semana, ou durante a semana. Porque aquilo são os fatores sociais que vão influir no seu planejamento encarnatório. A sua individualidade precisa e planejou essas experiências. Esse caminho para trazer o Portal da Luz, para trazer a evolução espiritual. Essa é uma constatação interessante. O que não quer dizer que se a gente não tomar atenção, não vai se desviar. Por isso é importante
Atenção no caminhar. E o que o Evangelho nos ensina? Essa obra aqui eu li em julho. Bom de quebrar a perna é que você tem mais tempo de ler. E é fantástica, fantástica. Recomendo a todos. Depois que lerem Há 2000 anos, que é o romance de Emmanuel, não é? Onde ele explica o primeiro contato que ele teve com Jesus, depois que lerem, estuda essa obra, não é? O Cristianismo, a Mensagem Esquecida, e depois, para descansar, lê Paulo Estevão de novo. Não é? Então, um planejamento para o final do ano aí, muito interessante, muito interessante. A partir daí, vocês podem fazer as suas escolhas. Tem outros caminhos. E essa obra do Hermínio Miranda é muito legal. Então, tudo que eu vou falar dela a partir dos próximos 19 slides é extraída dessa obra. Agora que eu li a hora. O que o Evangelho ensina? A verdadeira grandeza moral de Jesus está em sua condição humana. Em sua condição humana, que empresta autoridade aos seus ensinamentos. Jesus é um Messias no sentido de enviado, de missionário, incumbindo-se de uma tarefa da mais alta relevância no processo evolutivo da humanidade. Um indicador de rumos, um reformista religioso, social e ético, um espírito de elevadíssima condição, sim, mais uma alma humana. Jesus, o valor da sua experiência encarnatória está em ele ser homem, e não o super-homem, e não o ser Deus, e não ser Deus. O seu valor é mostrar o caminho, é missionário de que o indica, sua missão é nos educar. Sua missão foi nos educar, nos ensinar a vida espiritual. O teor ético da sua mensagem, fraternidade humana, todos somos irmãos, e amor como elemento ordenador da vida. Todos somos irmãos, mas irmãos podem viver em paz ou em guerra. Cabe a nós a escolha. Se nós queremos um mundo legal, um mundo tranquilo, a paz, temos que escolher a paz. Temos que escolher abrir mão de interesses. Temos que investir no bem-estar do outro, para que isso seja uma coletividade. Mas o teor, por isso ele nos ensina o amor como ordenador. Coloca a ordem na casa, colocando amor nessa experiência. Jesus não impõe uma crença, limita-se a propor uma opção de vida. Essa é a vantagem que Jesus nos ensina. Olha, a minha experiência de vida, eu sou o caminho, está dizendo, vivendo assim, conquistamos aquisições para a individualidade evoluir. Agora, faz exatamente como eu fiz? Ele não está pedindo isso. Ele não está pedindo isso. Ele está nos ensinando como fazer, a cada um segundo suas obras. A mensagem de Jesus parte do único pressuposto válido na formulação de uma sociedade justa, feliz, pacífica, equilibrada e serena. Todo mundo quer isso. Uma coletividade justa, serena, pacífica, igualitária. Todos. Quer isso? É simples. Reforma íntima de cada ser humano. A começar, se é íntimo, nós, não é? Aqui começa a transformação da sociedade. Aqui começa o mundo feliz. Aqui começa a tranquilidade das sociedades. Não deixou ele a menor dúvida de que a essência de sua mensagem está precisamente na realidade extrafísica que demonstrou. Para transitar da sombra à luz, da angústia à felicidade, não basta o exíguo espaço de uma só existência, nem a prática ritual de alguns sacramentos, posturas e crenças. A fé é bússola, ela aponta o rumo, mostra o caminho, mas não faz o trabalho que nos compete. Jesus nos ensina, a existência não é única, somos seres espirituais, vivendo transitoriamente numa experiência material
que é uma didática divina para a aquisição de novos hábitos. A experiência na matéria proporciona a aquisição de virtudes, mas não é a razão de ser do indivíduo. Não fomos criados para viver na matéria. Fomos criados para nos aperfeiçoarmos e chegarmos à qualidade de seres plenos de luz. A transição pela Terra é um momento da experiência e não a sua finalidade. A reação ao erro é a dor. Tanto quanto a reação à prática do bem, é a paz do espírito que o Cristo preferiu denominar reino de Deus. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aqui, presta atenção. Vocês ficarem empolgados. Agora volta, lê de novo. Volta, lê de novo. A reação ao erro é a dor. Tanto quanto a reação à prática do bem, é a paz de espírito que o Cristo preferiu denominar reino de Deus. Isto é, a regência de nosso universo interior pelas leis divinas. Reino de Deus não é um castelo que nós vamos chegar e Deus está no trono. Reino de Deus é governo, reinado. O reinado no nosso coração das leis de Deus. Adquirir o reino de Deus é ser reinado, governado pelos princípios morais divinos. Adquirir essa condição de todo pensamento, toda palavra e toda atitude ser guiada pelas leis de Deus é atingir o estágio de reino de Deus. Olha como é coerente com a resposta 918 do Evangelho, melhor, do Livro dos Espíritos. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aquela ordem dos espíritos, os mais altos, como é que eu percebo que ele atingiu essa condição? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, governo por lei de Deus, reino de Deus. Conquistar o reino de Deus é pautar pensamentos, palavras e atitudes pelas leis de Deus. Não é atingir um castelo. Não é atingir o plano espiritual. É aqui na Terra governar-se de acordo com as leis de Deus. E onde estão expressas as leis de Deus? Na nossa consciência. Quer conhecer as leis de Deus? Livro 3º de O Livro dos Espíritos. Está ali, as leis morais. Estuda. Da lei de... Qual é a primeira lei? Esqueci. Gente, a lei que nasce de adoração. Da lei de adoração à lei de amor, justiça e caridade. São as 10 leis que estão lá. Essas são as leis de Deus. E nós vamos, a partir daí, adquirir o reino de Deus. Vamos ser governados pelas leis de Deus. Quem quiser segui-lo, Jesus, assuma suas dores, fraquezas, potencialidades e virtudes, e faça não confiando exclusivamente na prática externa de um culto irracional, mas vivendo a realidade espiritual que ele não apenas pregou e ensinou, mas autenticou para sempre com o seu testemunho pessoal. Eu agora estou num dilema moral que são 10 para as 10, eu tinha mais 20 minutos de palestra, e eu vou ter que cortar um conteúdo, porque eu tenho que respeitar também que vai ter uma reunião dos pais, né, em seguida. Então eu vou cortar um conteúdo aqui, eu vou passar, não tem importância, não vai ter prejuízo, mas aí eu fico devendo para a próxima, tá bom? Quer seguir Jesus? Simples assim, ó, assuma suas dores. Eu acho que eu vou direto então para a parte final. Acho que isso vai ser legal. Perderam a pipoca.
Quais as virtudes a gente encontra no Evangelho? Isso aqui foi um exercício legal que eu fiz. Comecei a folhear o Evangelho e vi quais são as virtudes que estão lá. Evangelho segundo o Espiritismo. A hora que tiver um tempo, quebrar o joelho, machucar o tornozelo, pega lá. Olha lá que interessante. Não, né? Estudando, eu vi, humildade, modéstia, pureza, paciência, afabilidade, doçura, resignação, gratidão, tolerância, benevolência, indulgência, perdão, tolerância, amor, discrição, generosidade, piedade, gratidão, disciplina, inteligência, moderação, prudência, fé. Algumas virtudes que nós encontramos no Evangelho. E quando adquirirmos todas, e vamos adquirir todas, seremos espíritos puros. Agora, está escrito que a gente vai ter que adquirir tudo hoje? Tudo este mês ainda, fechar o mês para bater a meta? Tudo esse ano? Tudo nesta encarnação? Não! A vida é espiritual. As reencarnações são múltiplas. Quantas forem necessárias, mas vamos adquirir. A cada um segundo suas obras, e a cada um de acordo com o seu estágio evolutivo, e a cada uma virtude. Às vezes, você veio planejado para adquirir a fé. Aquele veio planejado para adquirir a disciplina. Fé e disciplina, duas virtudes. Seu planejamento encarnatório não pode ser igual ao dele. Se o Bezerra de Menezes veio para adquirir a benevolência, e eu vim para adquirir a inteligência, os nossos planejamentos são diferentes. Se eu quiser fazer o que Bezerra fez, eu não atinjo. Não atinjo. Primeiro, porque eu não tenho as aquisições que ele já tem, que são pressupostos para que ele consiga a benevolência. Eu não vou atingir. E segundo, vou estar perdendo a oportunidade de desenvolver aquela que eu tinha condições, a inteligência. E como eu sei qual que é a minha? Como é que eu sei o que eu devo seguir, o modelo que eu devo seguir? Alta observação, autoobservação. A cada um se conhece, gente. O que a gente faz bem é se enganar. A gente se engana bastante, mas conhecer a gente tem condições. Olha aquilo que é o seu defeito básico. Eu tinha um Fit até a semana passada que tinha um defeito básico. Ele fazia um barulho na carroceria que ninguém tirava. Defeito essencial do veículo. E o seu, qual é? E o seu, qual é? Porque se eu consigo identificar do veículo, aliás, eu consigo identificar do meu filho, consigo identificar do meu vizinho. Se eu consigo identificar de alguém, eu consigo identificar o meu. Agora, falta o quê? Coragem. Meu pai diria vergonha na cara. Mas falta coragem. Falta coragem. Olha para as suas atitudes que incomodam. Já que você quer olhar para o outro, olha lá para o outro e fala, que mulher fofoqueira. Pronto, você já achou que você precisa trabalhar. Porque ela está apenas refletindo o que você é. Se te incomodou a fofoca, é porque a fofoca está em você. Seu planejamento encarnatório, cuidar da própria existência e não da vida dos outros. Como exercitamos as virtudes? Tudo aquilo ali a gente exercita de que forma? No relacionamento com o outro. Eu sou paciente com a minha mãe, não é? Eu sou indulgente com o meu vizinho. Eu tenho fé no outro, que eu sei que ele vai melhorar. Não é? Sempre eu estou olhando para o outro. Exercício das virtudes. Será que é assim? Calma, falta pouco. Mas presta atenção agora, porque esse moço vai dizer algo que é muito importante. Aumenta o som para mim, por favor. Quer que eu repita? Aqui está o método de transformação moral da doutrina espírita. Porque olha a pergunta, como se transforma moralmente? Não é em síntese essa a pergunta? Como que um sujeito se melhora e não é arrastado pelo mal? Eu me vejo invejoso, espíritos, eu me perceber invejoso, qual o meio prático mais eficaz que eu tenho de me melhorar essa inveja e de não ser arrastado pela inveja na minha vida? E o que eles diriam? Conhece a ti mesmo. E se eu sou arrogante, digo, espíritos,
eu me percebendo arrogante, qual é o método prático mais eficaz que eu tenho de melhorar essa minha arrogância e de não ser tomado pela minha arrogância no dia a dia? O que eles responderiam? Autodescobrimento. Mas nós não entendemos ainda o autodescobrimento como método de transformação moral. Porque depois que a gente estuda a pergunta, a maioria das pessoas faz a mesma pergunta. Tá bom, Marlon, mas e daí quando eu descubro que eu sou impaciente, como que eu vou lidar com a minha impaciência? Não é isso que a gente acaba pensando? Pense um exemplo teu, não vou pedir para vocês falarem, mas pensa uma situação tua que você não gosta, que você queria mudar, que você queria se melhorar e não repetir os mesmos comportamentos que você tem repetido até hoje. E aí agora você tem a chance de perguntar para os Espíritos, como que eu me livro disso? E o que os Espíritos vão responder? Autodescobrimento. Como que se transforma menos invejoso? Se descobrindo. Como que se transforma em menos orgulhoso? Se descobrindo. Como que se transforma em menos arrogante? Se descobrindo. Como que cura a depressão? Se descobrindo. Como que resolve o problema da ansiedade? Tomando ansiolítico. Não, se descobrindo também. Eu estou sentindo uma interrogação na cabeça de vocês. Eu também. Porque a gente tem dificuldade de entender que o autodescobrimento é um método de transformação. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa lógica de transformação é ainda a golpes de machadada. Então nós temos olhado para o autodescobrimento como um mapeamento dos meus defeitos. Ah, eu já me conheço, eu sei que eu sou arrogante, eu sei que eu sou invejoso, eu sei que eu sou ciumento, eu sei que eu sou intolerante, eu sei que eu sou possessivo, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo. Ok, eu sou tudo isso. Agora, como eu transformo isso? O que os espíritos diriam? Se conhecendo. Eu queria agora poder abrir para vocês fazerem perguntas agora, neste momento. Porque não fica difícil da gente pensar que a inveja, alguém aqui pensou em inveja? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Vocês que são invejosos, só esses 6 aqui, o resto... É surdo. O resto não é invejoso, a gente só tem admiração, né? A gente não inveja ninguém, a gente só admira. Mas pegando vocês 6 que são invejosos aqui, o que a gente faz para lidar com a inveja? Você olha lá o fulano com um carro maravilhoso, com uma mansão, com uma oratória, com um corpo maravilhoso, e aí o que você faz para ser menos invejoso? A gente tenta diminuir o outro, né? Porque a gente, bom, para ter um carrão desse, deve ter se endividado até a próxima encarnação, né? Claro, para ter um corpo desse é genética. Se eu tivesse uma genética dessa, vai ver quando chegar na minha idade se vai ter um corpo desse. E aí a gente tenta desfazer do outro. Tá, mas eu já não estou tentando desfazer do outro. Eu já reconheço que eu sou invejoso, dos bons mesmo, e que a questão é minha. Como que eu vou lidar com a minha inveja? Na hora que vem o desejo de dizer, meu Deus do céu, eu queria tanto ter um marido como aquele, queria tanto ter um emprego como esse, o que nós acreditamos que é capaz de resolver a nossa inveja? A repressão. E eu não falo, eu não expresso, eu não declaro. E depois de um tempo, eu fico com a sensação que eu já resolvi meu problema. Porque agora eu vejo o marido bonito, só levanta a sobrancelha. E evangelicamente olho para o meu amigo e digo, nossa, que marido bonito dele. Marlon, isso é inveja? Não. Teve um tempo que eu já fui invejoso. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Graças a Deus, eu já sou uma pessoa melhor. Vocês estão entendendo que isso é um golpe de machadada? Porque antes eu diria, meu Deus, eu quero um marido igual esse, o que fez para ter um marido desse? Aquela pessoa mais extrovertida e fala. Agora a gente não fala. E por não aparecer, porque é uma sociedade de aparência, a gente acredita que a gente mudou. Mudou? Não. Quando eu conseguir enxergar o que há por trás da minha inveja, quando eu conseguir enxergar a serviço do que
vem a inveja? Quais buracos ela vem para lidar? Como ela se organizou na minha vida? Então aí o sujeito começa a transformar. Mas a transformação não vem da proibição de ser invejoso. A transformação vem da tomada de consciência, porque a inveja não é uma instância autônoma que de repente me pega e agora eu me viro invejoso e eu tenho que me livrar da inveja. A inveja, ela é um sintoma, uma manifestação de um desencontro pessoal. Como ela é sintoma ou manifestação do desencontro pessoal, na medida que eu me conheço ou na medida que eu me encontro, a inveja não faz mais sentido. A depressão pela mesma via. As pessoas conseguem se tratar da depressão colocando um sorriso no rosto e se animando? Meu bem, veja as coisas que você tem prazer de fazer e começa a buscar as coisas que você tem prazer. Um sujeito depressivo tem ódio de você falando disso, porque a depressão é justamente uma doença da capacidade do prazer. Ele perde a capacidade de sentir prazer. Não venha dizer que eu tenho que ter prazer, porque a capacidade de ter prazer está doente. A depressão é consequência de um desencontro interno, de um desconhecimento do que está lá dentro. Então não há outro caminho para tratar essa depressão senão enxergar o que está lá dentro. E na medida que o sujeito conhece, assume e suporta o que está lá dentro, ele se transforma. Não há transformação de fora para dentro. Não há transformação de fora para dentro, foi o que ele disse no final. Não se desesperem, não se desesperem. A lista de virtudes é grande, mas nós não viemos trabalhá-las todas. Faz a busca do seu planejamento encarnatório. O que mais chama a atenção? E faz isso que ele ensinou. Não vai só constatar que você é preguiçoso, que você é materialista, que você é invejoso, que você é pessimista. Não. Vai além agora. Por que isso é assim? Quais são as minhas questões íntimas que me levam a ser materialista? Qual a minha fragilidade que me leva a ser preguiçoso? Busca pela meditação, pela oração, pela terapia, essas respostas. E aí ela deixa de fazer sentido, como ele falou. Quando você identifica, trabalha, deixa de fazer sentido. E às vezes, gente, nosso planejamento encarnatório é para um fato, uma característica. E a gente enche um caminhão de expectativas no nosso ombro, a gente coloca um caminhão de culpa nas nossas ações e não percebe um fato que precisa. Vamos centralizar os esforços, identificar as nossas fragilidades e trabalhar nela. Tudo mais é acréscimo da misericórdia divina, excelente credor, que parcela infindável vezes sem juros. E Jesus falou, a cada dia o seu mal, a cada dia o seu mal. Troca dia por encarnação, a cada encarnação o seu desafio. Não gera expectativas desproporcionais à sua capacidade. E tem uma frase do Marlon, esse é o Marlon, né? Psicólogo, terapeuta e excelente doutrinador, exímio conhecedor de atendimento fraterno. Ele fala assim, conhece, assume e suporta. Conhece você, assume seus defeitos, suporta, trabalha com eles. Aí eu juntei com Kardec. Deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. A gente sempre lê isso, eu sou devedor, eu mereço.
Está errado. Está errado. O que o Kardec está dizendo, olha, a dor é consequência do erro. Lembra que estava aquela frase lá do Hermínio? A dor é consequência do erro. Então, o que nós estamos passando é a demonstração de que nós estamos errados. Que não é para se punir, mas para observar. Está com dor é porque algo está errado, precisa ser corrigido. E se você corrigir, você poupa séculos de sofrimento na vida futura. Corrige hoje, porque uma vez corrigido, você nunca mais erra. Eu aprendi no pré-primário que a palavra amanhecer se escrevia com C. Por quê? Porque um dia eu escrevi com S numa tarefa que eu estava atrasada. Aí a professora falou, repete 50 vezes a palavra amanhecer. O pedagogo hoje acharia isso uma violência, mas eu nunca mais esqueci que amanhecer se escreve com C. E no amanhecer, nós vamos ter um belo dia. O dia em que nós vamos nos reconhecer filhos de Deus, a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos a beleza de Deus. Cada um de nós, com seus defeitos, com as suas virtudes, com seus familiares, com a sua profissão. E a Deus que nós agradecemos a oportunidade encarnatória, a família que temos e os amigos que desfrutam deste momento. Obrigado a todos.